Abençoados, cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso de número 14, está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O apóstolo começa esse capítulo da carta mencionando o quanto que a presença dele fez diferença no meio dos irmãos. E mais ainda, ele reforça que, por meio das cartas, ele também poderia influenciá-los, mas que ele reforçava uma influência que ele já tinha construído pessoalmente. Nisso nós meditamos de que tipo de comunhão o apóstolo Paulo se refere quando ele chega no final desse capítulo, quando ele está concluindo o raciocínio. E ele fala de que a graça de Deus e o amor, por meio de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos. Aí ele ressalta um aspecto importante na simplicidade da fé. Isso significa que o Evangelho simples, que revela ao nosso coração a paternidade de Deus, a nossa identidade nele por meio de Cristo, a nossa comunhão, por meio da comunhão a maturidade e depois o serviço, a gente entende que a comunhão ela tem dois aspectos. Um aspecto vertical e um aspecto horizontal. O aspecto que vem do alto e, portanto, é a comunhão que nós podemos ter com o Espírito Santo de Deus. Como está lá em Deuteronômio 32:11, Deus é comparado a uma águia adulta que adeja sobre os filhotes no ninho. Ou seja, mostra como se batem as asas para levantar voo. O quanto que nós andamos com alguém que sabe mais do que a gente, mas sabe de verdade, é capaz de nos ensinar através do exemplo, mostrando como se faz. E o apóstolo Paulo fez isso com os irmãos, andou com eles e ensinou muitas coisas de forma prática. As pessoas aprendiam menos com aquilo que Paulo, o apóstolo, falava, mas aprendiam muito com o modo dele viver no meio dos irmãos. A atitude, o testemunho, o jeito de falar. E se isso é verdade entre pessoas, nós podemos aprender com os nossos irmãos mais velhos, e às vezes até com os mais jovens, mas quanto mais isso é verdade, do quanto que nós podemos ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós nascemos num novo nascimento como crianças espirituais, nós também somos chamados a crescermos até alcançarmos a verdadeira estatura de Cristo. A maturidade é um objetivo, é um chamado, mas nós temos um chamado anterior, que é o chamado da comunhão. Andando com o Espírito Santo e com os irmãos, nós somos ensinados, nós somos ministrados, especialmente por ele, nós somos discipulados, de forma que nós podemos, depois disso, discipular nossa própria alma e ajudar outros irmãos a crescerem também. É sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo favor imerecido que o Senhor tem para nós por meio de Cristo. Obrigado, Senhor, por o amor que não poupou o próprio Filho, mas antes o entregou por amor das nossas vidas para que fôssemos salvos. Mas obrigado também, Senhor Deus, pela comunhão do Teu Santo Espírito, que nos ensina. Como a águia adulta ensina os filhotes, o Senhor nos ensina a ter uma vida no Espírito, ministrando o Senhor mesmo no nosso coração, nos ensinando e nos fazendo lembrar, assim como Jesus prometeu que seria. Obrigado também, Senhor Deus, pelo privilégio de andar com cada pessoa com quem temos tido a oportunidade de ter comunhão, de sermos ensinados, ministrados, de sermos afiados na comunhão com os nossos irmãos, aprendendo com eles e de alguma maneira também sendo instrumentos do Senhor para abençoá-los. Estreita, Senhor Deus, esses laços de união e amor, de comunhão, não só com os nossos irmãos, mas especialmente com o Teu Santo Espírito, de forma que a gente cresça e fique cada vez mais parecido com o Senhor, como filhos adultos do Deus vivo de Israel. É assim que eu oro, Pai, com cada pessoa que ora comigo agora, e te peço seja assim na vida de cada um e de cada família. Em nome de Jesus. Amém.